Muito bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Esse que vos fala é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar o que eu aprendi no estudo durante esses anos, com a finalidade de ajudar a todos aqueles que gostam de estudar o áudio. E hoje, no nosso curso completo do Sonar X3, entraremos no modo de número 17, continuando o estudo do modo passado, ao qual nós falamos sobre a configuração individual de cada plugin. E hoje nós vamos estudar sobre a anatomia dentro do Sonar desses plugins. E vou dar início ao nosso estudo de hoje voltando ao passado, senhores. Porque durante um longo período nós trabalhamos com o nosso PC com plugins de 32 bits. E isso, lógico, foi em razão das máquinas trabalharem nesse valor. Mas de algum tempo para cá, os sistemas operacionais se tornaram mais robustos. Isso porque, senhores, os novos programas trabalham com um processo mais elaborado, buscando assim ter mais eficiência. E esse processo se deu tanto no mundo dos games, nos editores de áudio, e como também não podia deixar de ser no nosso mundo, a edição musical. E assim passamos dos 32 bits para o 64 bits. E essa nova inovação trouxe vantagem significativa para os músicos durante a execução dos aplicativos de áudio. E isso, senhores, o porquê disso? E entre vários motivos, senhores, eu posso citar, por exemplo, que em 64 bits o usuário vai ter um potencial quase ilimitado para trabalhar com as memórias RAM, Você vai poder trabalhar com memórias acima de 4 GB. E com isso, os nossos projetos poderão ter centenas de tracks com centenas de efeitos nesses áudios. E o melhor disso tudo, senhores, é o quê? Que com mais memória, logicamente, vai eliminar em muito a latência introduzida antes, que o que acontecia? Os senhores começavam a trabalhar a memória RAM e enchendo, chegava um ponto que esgotava, Vamos botar 2 GB, esgotou 2 GB, o que acontecia? A memória passava agora, tinha que guardar esses dados e ia para o HD, e o HD passava então, se assim, uma memória temporária, e com isso, com esse fluxo de áudio, acontecia a latência, esse atraso. E agora, com essa nova evolução dos novos sistemas suportarem memórias ilimitadas, uma grande gama de memória, com isso não temos mais esse problema. E a exemplo disso, senhores, eu posso citar o projeto do compositor Stuart Clement. Eu não falo nem o português, mas vamos ver, espero que a tradução seja essa. Ao qual um engenheiro chamado Brandon Ryan gravou e editou no Sonar uma canção com 17 instrumentos virtuais, 42 efeitos, tinha 150 faixas de áudio e ainda, isso era um videoclipe, tinha o vídeo em tela grande, tinha 2 telas, ao qual ele ia editando ao mesmo tempo que estava editando o vídeo. E todo esse recurso foi feito na forma inbox, quer dizer, na forma digital dentro do PC, e isso só com um processador multicore da Intel. Veja então como em 64 bits a coisa evolui para melhor. Eu sei que muitos dos senhores devem estar impacientemente se perguntando: poxa, Jorge, o assunto de hoje não é sobre plugins? Cadê? Você não falou ainda sobre os plugins. Bem, senhores, deixa eu explicar. Todo esse blá 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 é para que, se os senhores têm uma opção de escolha, opte sempre pelo sistema de 64 bits. Aí os senhores vão perguntar: tá, Jorge, mas eu tenho meus plugins antigos de 62 bits que eu gosto, eu vou perdê-los? Não, senhores, os senhores não irão perder os seus plugins. Por quê? O Sonar vai trabalhar de forma confortável com esses plugins, e isso em razão de um processo que ocorre dentro do Sonar chamado Bit Bridge. E é esse mecanismo que permite o uso de VST e VSTI de 32 bits num ambiente de 64 bits, isso dentro do Sonar. Essa tecnologia, lógico, ela é irmã da JBridge, ao qual também os senhores podem instalar de forma independente, caso os senhores considerem que o seu BitBridge não esteja trabalhando assim, ele esteja trabalhando a contento, esteja falhando com alguns plugins, os senhores podem botar também esse JBridge como uma forma de auxiliar o BitBridge. Dito isso, vamos passar para os aspectos realmente dos plugins. E já que entramos nesse assunto dos plugins de 32 bits, senhores, vamos falar um pouco também desse sistema de 32 bits, desses plugins dentro do Sonar. Todos nós sabemos, senhores, que o Sonar, até a versão X2, pertencia a um dono, que era a Roland. Mas a partir da versão X3, mudou de mão, Isso aí mudou de dono. E esse novo dono não obteve
né, os direitos sobre alguns plugins, como no caso o RMix, o Analista, o Vivoke e entre outros, muitos outros. E esse cavaleiro, logicamente, para compensar, né, que tinha que compensar, ele fechou parceria com outras empresas, com outros fabricantes de plugins, como foi no caso o Melodyne e outros que eu poderia citar. Mas muitos de vocês têm projeto antigo, feito, por exemplo, no Sonar X1, às vezes até lá na época do 8, no X2. E quando abrir esse projeto dentro da versão X3, acaba esbarrando nesse problema, porque o Sonar X3 não tem esses plugins. Então, vai ficar uma coisa incompleta. Aí os senhores vão ter duas opções. Ou os senhores reedita todo o projeto com os novos plugins do X3, ou usa o processo ao qual nós iremos estudar aqui agora. A coisa, senhores, funciona assim. Quando os senhores têm na mesma máquina a versão X2 e 3, o Sonar X3 vai agregar os plugins da versão anterior aos deles. E assim, os plugins antigos, como eu falei lá do BitBrit, irá funcionar sem problema no X3. E é lógico que caso você faça uma instalação limpa, ou seja, você faça uma instalação sem qualquer versão antiga do Sonar, é lógico que os senhores não terão esses plugins antigos, né? Então, a solução, caso você realmente necessite desses plugins, é fazer uma instalação do X2 ou do outro avançada. Isso antes de instalar o X3, embora você possa fazer isso também depois de instalar, por exemplo, o X2 após instalar o X3, mas segundo o fabricante, o preferido é você primeiro instalar o X2 de forma avançada, como irei explicar, e depois o X3. Esse procedimento é para as versões do X3 produtor de 64 bits, como se segue. Os senhores, quando vão instalar, né, uma versão do X2, por exemplo, vão botar o X2, uma versão do Sonar antiga, anterior a X3, os senhores, logicamente, vão lá no arquivo exe, né, o arquivo setup, que vai iniciar o instalador. E lá vai ter várias opções, vai seguindo até aquela parte que você digita o número de série, né, quando ele é solicitado. Aí vem a tela onde você escolhe o tipo de instalação. E nesse tipo, os senhores vão botar avançado. Por quê? Não é vantagem instalar todo um sistema antigo para ocupar espaço na sua máquina, porque a intenção é que os senhores tenham apenas os plugins dessas versões antigas. Então, o senhor vai desmarcar tudo para garantir que não vai ser instalado qualquer coisa que não seja necessária. E lá nessa lista, os senhores vão escolher os seguintes programas, que são os melhores das versões como do X1, X2, o Analista, porque o Analista é fantástico. Eu acho essa ferramenta, o novo fabricante deveria do Sonar X3 ter trazido essa ferramenta, porque os senhores conseguem copiar, por exemplo, os senhores têm uma tônica de uma voz e ele vai caçando, fazendo uma automação, os senhores grava aonde está a tônica e depois cola essa automação a um EQ qualquer. E os senhores mantêm realmente caçando, conforme os senhores sabem que há variações da tônica durante uma canção. E ela vai fazendo isso de forma automática. É coisa realmente fantástica, essa ferramenta analítica do passado, da Roland ainda. Os senhores podem botar o Bit Medidor, que é muito bom, o FX2 Ampli, sim, o FX2 Tape sim, porque ele gera um ruído branco que é muito útil, faz falta hoje no Sonar X3. O RMix, que muita gente gosta do RMix e é uma ferramenta também fantástica para tirar aquele, como eu já fiz um tutorial na época do X2, eu fiz falando dessa ferramenta, que os senhores conseguem detectar alguma frequência dentro de uma música já masterizada e tirar algum instrumento lá de dentro. Essa ferramenta ela é fantástica, assim como o CW Reverb, o CW Delay, são ferramentas muito bom, o Dynamic Processor, o FX espectral, o Reverb estéreo e o Vivoke, que muita gente se acostumou a trabalhar com o Vivoke. Embora eu acho o Melodyne, o Melodyne é muito superior em anos-luz ao Vivoke. Mas para fazer pequeno reparo ou fazer dobra de voz, o Vivoke é muito bom. Aí a instalação vai continuar seguindo através de um grupo de tela que vai aparecer e vai chegar a hora do local. Senhores, não mude o local, porque quando os senhores forem instalar o X3, ele vai escolher, como é aquele caso do C, né, programa, plugins VST. Os plugins VST2, aliás, os plugins VST2 vão tudo para uma pasta, e a mesma pasta que será colocada também pelo X3. Então, resumindo, senhores, não é necessário fazer uma instalação completa de uma versão antiga. Você pode simplesmente fazer uma instalação mínima e em seguida desinstalar esse X2, vamos botar por exemplo,
sem desinstalar a pasta onde estão os plugins que serão compartilhados pelo X3. E antes que os senhores me façam uma pergunta, eu vou responder. Muitos podem me perguntar, mas Jó, o Sonar X3 vai aguentar assim tantos plugins? Senhores, as versões antigas, como era o caso do X2, ela tinha um número limitado, ou seja, ela alojava até 735 plugins de áudio e 255 VSTi. O que não acontece agora, porque qualquer plugin adicional que aconteceu hoje no X3, ele não tem limite no menu dele. Ele vai apenas criar pontos de reticência embaixo, a qual só cria, ele vai criar um submenu, ou seja, ele não está nem aí. Os plugins que vocês colocar lá, quantos forem, o que eu também não aconselho, porque plugins demais só enche a máquina, o que deixa ela às vezes um pouco mais lenta, mesmo desfragmentando. Para que ter tantos plugins se os senhores não usam? Use a ferramenta certa, tenha os plugins certos, os senhores gostam de trabalhar, os senhores têm conhecimento sobre eles, do que ter 500 mil plugins e não ter conhecimento sobre nenhum a fundo. Então é importante que os senhores tenham as ferramentas principais, que o senhor goste de trabalhar, tenha familiaridade com elas, isso é que importa. E a partir, senhores, do Sonar X2, foi feito o mecanismo que é para renomear os plugins, o que eu não acho muito aconselhável, porque isso pode talvez causar algum problema. Não sei se a pessoa é um editor de programa, aí sim, a pessoa tem mais mecanismo. Por isso eu vou falar apenas por cima, já que aqui é um canal de estudo, nós não podemos deixar de ver uma tela. Para que serve essa tela? Então vou falar dela, que ela tem relação com plugins. Os senhores indo em Edit, Preferência, ou apertando a letra P do teclado, vindo até File, Initiation File, os senhores vão cair nessa janela. Nessa janela é o qual os senhores vão fazer a renomeação de um plugin. O plugin escolhido bota o valor aqui, que o valor é de 0, 1, 2 ou 3. O valor 1 é para mudar o nome de DLLs de programas muito velhos, que é antes do Sonar X2. O formato 2, no caso, é para mudar o nome do DLL de plugins mais moderno. Temos o formato 3. Eu não vou entrar nesse mérito. Depois de ter feito isso, colocado o nome, vai chegar aqui, vai dar a opção de nome que os senhores querem renomear, vai apertar Insert, aplicar, OK. Mas isso é apenas para que os senhores tenham ideia que isso não é aconselhável. Deixe o plugin com o nome dele mesmo. Bom, senhores, eu creio que esse estudo de hoje está um pouco extenso, que muitos gostam, mas a grande maioria reclama, às vezes, de eu falar demais, de ser muito extenso. Eu sei que o tempo, como o meu, também é pouco. Muitas pessoas têm que trabalhar e estudar, então vamos parar por aqui. E terminando, eu não poderia deixar de deixar aqui registrado toda a minha gratidão a todos aqueles que estão dando seu joinha, que mostra que eu estou alcançando meu objetivo de passar os estudos de forma clara, que a pessoa entenda, apesar dessa minha língua presa, né? Mas a pessoa está entendendo o que eu estou passando aqui dessa minha experiência com o Sonar e no áudio. Quero deixar também registrado a todos aqueles que estão compartilhando o vídeo, senhores, todos aqueles que estão mandando o seu incentivo, que é muito bom para mim, porque eu recebo muitos e-mails às vezes com pessoas com palavras ofensivas, mas a grande maioria é sempre me dando incentivo, mostrando que o meu trabalho aqui de ajudar aos estudantes de áudio tem dado certo. A todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês que dedica um pouco do seu tempo para dar seu joinha aí, a mandar um comentáriozinho ou algum pedido que seja muito útil, que me ajuda também a saber que eu já tenho uma lista de coisas para poder falar que realmente interessa a você, estudante. A todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um ricamente.